Olá, meu nome é Fábio Marley e, orientado pelo professor Dr. Fernando Sodré, estarei apresentando o trabalho intitulado de Potencialidades da epidemiologia baseada no esgoto para estimar o uso de drogas de abuso em meio à pandemia de Covid-19. O surgimento do novo coronavírus e seu respectivo estado pandêmico fez com que muitos países ao redor do mundo recorressem ao uso de quarentenas e medidas de distanciamento social visando combater o avanço do vírus. Tais medidas causaram mudanças nos hábitos e comportamentos das pessoas. Neste contexto, a epidemiologia baseada no esgoto, que é uma estratégia que se baseia na análise de águas residuárias, buscando estimar hábitos associados a uma população de forma não invasiva e em tempo quase real, se mostra como uma ferramenta com potenciais de fornecer informações empíricas sobre o atual momento. Tradicionalmente, ela é aplicada para estimar o consumo de drogas ilícitas. Passou a ser utilizada também para estimar o consumo de drogas controladas. E mais recentemente, passou a ser utilizada para a identificação e quantificação de fragmentos virais do SARS-CoV-2 presentes no esgoto. Essa estimativa é feita levando em consideração desde o momento em que a droga é consumida e metabolizada no organismo até o momento em que ela é analisada. Em seguida, as estimativas são feitas levando em consideração os diferentes parâmetros envolvidos durante todo esse processo, como por exemplo parâmetros da ET, correção da degradação da substância, vazão do esgoto, taxas de excreção e o número de habitantes da região. Este trabalho, a partir de uma extensa pesquisa na literatura, buscou compreender as potencialidades da epidemiologia como ferramenta empírica durante a pandemia de Covid-19, assim como estabelecer cenários em que ela poderia ser aplicada. Desta forma, com os impactos causados pela pandemia na saúde mental das pessoas e sua maior disposição a desenvolver problemas psicológicos, questionou-se se esses problemas podem estar associados em mudanças no consumo de drogas controladas ou também diretamente relacionados à mudança no consumo de drogas ilícitas. No caso de antidepressivos e ansiolíticos, observações anteriores presentes na literatura mostram um padrão de consumo estável, provavelmente em função da natureza do tratamento. Isso é concordante com dados de comercialização. Já em um cenário hipotético, existe a presença de uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento de elevados níveis de doenças como depressão e ansiedade. Isso provavelmente causa um aumento no consumo dessas substâncias. Para a cocaína, os dados obtidos via epidemiologia do esgoto mostram que existem picos de consumo durante os fins de semana. Provavelmente está associado a atividades sociais e recreativas. Porém, o perfil do usuário de crack se mostra diferente do de cocaína. Já em um cenário hipotético, provavelmente deve ocorrer uma redução no consumo dessas substâncias no fim de semana, devido à diminuição de festas, e caso ocorra um aumento, pode indicar a ocorrência de eventos clandestinos. A diminuição também pode estar associada na alteração da organização do tráfico. No caso das anfetaminas e das novas drogas sintéticas, as observações anteriores mostram que ela possui um comportamento similar ao da cocaína, e também nesse caso o cenário hipotético seria o mesmo. Para a maconha, os dados obtidos via epidemiologia são bem diferentes, pois eles mostram um consumo constante ao longo dos dias. Isso mostra que o usuário tem um perfil consistente. Dessa forma, o cenário hipotético provavelmente estará relacionado com uma pouca variação de consumo e um menor impacto na oferta devido à alteração na organização do tráfico de drogas não ter tanto impacto neste caso. Então, para o uso da epidemiologia durante a pandemia, deve ser feita uma sistematização do monitoramento de águas residuárias, de forma que ocorra uma certa frequência amostral em locais de amostragem representativos e que levem em consideração situações únicas da pandemia, como os lockdowns, também reabertura de atividades não essenciais. Além disso, a análise química deve levar em consideração conhecidos biomarcadores das substâncias estudadas. Um trabalho realizado na Áustria durante a pandemia mostrou que, no caso da benzoilpigonina, indicativo da cocaína, teve uma mudança antes e durante o lockdown. Já para a anfetamina, essa diferença foi mais significativa. No caso do MDMA, indicativo do consumo de êxtase, também ocorreu uma diferença, assim como o etilsulfato, que é um indicativo do consumo de álcool. Outro ponto que merece ser destacado é a análise simultânea dos biomarcadores de drogas com os fragmentos de SARS-CoV-2 no esgoto, pois dessa forma, a partir de uma mesma amostra, seria possível identificar a situação e tendência da COVID e também fazer estimativas de consumo de drogas comparáveis a anos anteriores. Desta forma, foi possível concluir que as estimativas geradas durante a pandemia devem levar em consideração fatores antes não considerados. O monitoramento de biomarcadores de drogas pode ser realizado simultaneamente com os de SARS-CoV-2. O monitoramento na pandemia deve respeitar uma sistematização específica, assim como em termos de biossegurança. Gostaria de agradecer às agências de fomento CNPq, Ministério da Cidadania, Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao meu orientador Fernando Sodré e também a todos os meus amigos do Laboratório ACO. Obrigado.